Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em pintura e decoração de bolos, e ao longo desse mês de novembro agora a gente vai voltar e vamos falar sobre flores e folhagens de açúcar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, é uma folhagem, é a folha da Era, esse galinho aqui da Era, porque na última turma eu prometi que ia colocar as folhagens e me pediram bastante exatamente a Era, então promessa é dívida, ela que vamos fazer aqui hoje. E importante, essa aula fica disponível até a meia-noite do dia de hoje. Então, acabando essa aula, você pode voltar a assistir quantas vezes quiser, mas a partir de amanhã ela já migra direto para o curso de flores. Então, assiste aí o quanto quiser. Pode tirar as dúvidas, é só comentar aqui embaixo e inclusive aqui na descrição tem todo o cronograma de todas as flores e folhagens que a gente vai aprender aí ao longo do mês. Então vamos ter aí, por exemplo, outras folhagens como eucalipto, begônia, que é uma folha super bonita, super ornamental, e também algumas orquídeas, e vamos encerrar com chave de ouro com uma rosa aberta. Esse mês eu procurei fazer a rosa aberta, ela não é uma flor tropical, mas ela tem esse ar mais silvestre, vamos dizer assim. Então, eu quis misturar não só a rosa, como as orquídeas, essas orquídeas têm um ar mais tropical, e as folhagens. Então, para a gente fazer aí uns arranjos bem harmônicos, bem soltos, com esse clima mais tropical que a gente está entrando aí nesse verãozão. Então, para ficar um trabalho aí um pouco mais refrescante. Então, bora lá? Então, agora aqui mostrando os materiais. Eu já estou aqui com a massa de flor de açúcar, tingida, como eu já ensinei numa aula lá atrás. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a aula direitinho, as proporções certinhas que eu utilizei. Mas aqui eu botei verde, amarelo e vermelho para conseguir chegar nesse tom de verde. A fita floral verde, mas é o verde mais clarinho, tá vendo? Não precisa ser o verde escuro. Os cortadores, eu tô com dois tipos de cortador para mostrar aqui. Na verdade, esse cortador, ele não é da Era, ele é da folha de parreira, tá vendo? Ele é todo cheio de ranhuras, e a Era não tem essas ranhuras, mas isso aqui a gente resolve bem fácil. E esse aqui sim, é um cortador simplesinho da Era, só que ele é piquititinho, então quando a gente quer uma folha um pouco maior, pode fazer com essa daqui. Ou se você tiver também assim, já lisinho, melhor, menos trabalho. O marcador, a tesoura a gente vai usar tanto aqui, nesse caso, para cortar essas ranhuras, como para cortar a fita e arames. O rolinho para abrir a massa. Gordura vegetal para também ajudar aqui a não colar nada. Um saquinho, esse aqui, esse de Perfex, né, desse todo cheio de furinho, com amido. E os arames que a gente vai usar, de base eu vou usar o 28, eu tô usando o arame branco e vou encapar. Mas se você já tiver o arame verdinho, pode usar, nesse caso aqui, para folhagem é interessante. E para a estrutura de base, eu vou usar o arame 20. Eu tô com um arame aqui bem longo, mas se você não tiver esse arame longo, não tem problema, a gente consegue fazer aí emendas, enfim, para estruturar. Para pintura, eu vou usar somente um tom de verde, esse aqui é o verde floresta, ele também vai ficar aqui na descrição, e o verniz laca, que esse verniz spray é o verniz realmente comestível, tá? Não use verniz de decoração. E vamos lá. Ela é bem simples, mas a gente precisa assim de uns truquezinhos. Como eu falei, se você já tiver o arame, deixa eu cortar aqui.
Se já tiver o arame verdinho, pode usar o verdinho e não precisa encapar. Nesse caso aqui, eu tô com arame branco, então eu vou encapar para mostrar como faz. E depois é que eu vou cortar nos tamanhos ali. E eu vou pegar a fita e vou cortar ela ao meio, porque eu não quero um acabamento grosseiro aqui. Eu quero realmente bem fininho. Então, a gente corta a fita aqui ao meio, que ela fica bem mais delicada. Pronto, então, fita aqui cortada. E o mesmo processo, estica a fita, vem aqui na pontinha. Quando a gente estica, ela fica com essa colinha. Então, fica muito mais fácil para trabalhar. E vou encapar o arame todo. Então, o arame aqui todo encapado, esses outros eu vou encapar depois. O processo é exatamente esse, a gente só vai rodando e encapa ele todo. Como esse arame é muito fininho, eu vou cortar com a tesoura mesmo. E eu vou cortar, olha, uns pedacinhos aqui, não precisa ser um pedaço muito grande. Então, eu vou cortar esse arame aqui em 5 ou 4, já tá aqui de bom tamanho. Vou cortar ele em 4, já tá ok. E o que eu vou fazer? Eu vou montar com a menorzinha nas pontas, então bem na base inicial, e depois para cima eu vou colocar essa aqui da parreira. O processo de fazer a folha da parreira é o mesmo, tá? Então aqui é como se eu estivesse ensinando 2 em 1. Então a folha da parreira a gente também vai trabalhar da mesma forma, o mesmo processo. Então, eu vou passar aqui um pouquinho da gordura na base. Essa gordura aqui é realmente para ajudar a aderir a massa na base e não colar. Ele vai aderir sem colar, tá? E é muito mais fácil para trabalhar, porque se eu for abrir a massa direto aqui na base, sem nada, ela acaba às vezes colando e não é legal. Então, só vou sovar aqui a massa, trabalhar ela um pouco, para ela voltar, porque ela estava quietinha. Então, só para ela voltar e dar a liga. Pronto. E esse processo você vai trabalhar com qualquer massa, tá? Então, você estiver trabalhando com a Easy Paste, com porcelana fria, com a massa de açúcar, com o bean paste, enfim. O processo de montagem é basicamente o mesmo. Olha o que eu falei, eu não passei a gordura aqui no rolinho, então agarrou. Então, eu vou passar aqui um pouquinho também. Por isso é importante a gordura vegetal. E o que sobra de massa, sempre guarda no saquinho. Tá vendo a diferença? E a gente vai abrir aquela canaleta aqui no centro, aquele veiozinho, ou ressalto, como você preferir chamar, porque é aqui que o arame vai entrar, tá? Sem esse ressalto, a gente não consegue estruturar essa folhagem. Então, e não precisa ser tão grosso, porque o arame é fininho, tá? Então, aqui eu já vou abrir logo 3 de uma vez. Só realmente para aproveitar aqui a massa e facilitar. E dá para ver como realmente é facinho trabalhar. Então, aqui eu vou até afinar um pouquinho mais, que ficou grosso. E a folha, gente, tem que ser fininha, tá?
folha tem que estar realmente bem fininha. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha, bem no centro, aonde tá esse veio e a pontinha. E temos aqui a folhinha, tá vendo? E a outra, essa daqui, inclusive, ela tem uma limitação. Então, se você abrir a massa muito grossa, vai acabar agarrando aqui dentro. Mesma coisa. Já vou até cortar duas dessa daqui. Se você já tiver o cortador desse tamanho, um pouquinho maior, dele lisinho, ótimo. Eu não tenho, eu estou mostrando como a gente pode adaptar de uma forma simples, que a gente não precisa ficar preso sempre a, eu não tenho, não sei, não dá para fazer. A gente consegue adaptar, tá bom? Então, ó, simples assim. Cortei as rebarbinhas e ficou muito semelhante. Pronto. E aqui eu vou só umedecer com água mesmo, tá? Com água filtrada. Tá só úmido aqui a pontinha. E vou colocar, olha, eu seguro bem no centro. E coloco aqui na folhinha. Eu vou passar só um pouquinho de amido na minha mão, para não colar nada. E eu vou dar aqui, olha, um leve apertãozinho nessa base, só para o arame não escapulir. Vou fazer isso em todas. É só colocar bem no centro, onde deixou aquele ressalto, tá vendo? E muito cuidado para não deixar vazar do outro lado, tá? Ela tem que estar sempre, vou só beliscar aqui a basezinha, ela tem que estar sempre com o arame todo dentro da massa. Então, agora aqui eu vou só dar uma leve boleada nas pontinhas, para não ficar com a marca de cortador, nada, nem da tesoura. Então, eu venho aqui, olha, posso passar aqui também um pouquinho de amido para não colar. Venho aqui só afinando um pouquinho. É sempre bom afinar as bordinhas, tá? E por que que eu fiz, tá vendo? Antes, porque como ela é muito delicada, se eu já coloco o arame assim, ela fica protegida. Se eu fosse passar a fita depois dela pronta, a possibilidade de eu quebrar essas folhinhas é muito grande. Então, por isso, eu já coloco com a fita ou no próprio arame verde, tá certo? E agora é só vir aqui pro frisador e eu vou posicionar ela bem aqui nessa parte onde tá o centro. Então, eu venho aqui. Se precisar, eu também coloco um pouquinho da gordura, olha, para não colar nada. Eu posso aqui, ó, que aí não corre risco de colar nada, tá? Quando a gente for começar a trabalhar, então eu seguro bem aqui na posição para não deixar ela escapulir. E pressiono a folha toda por inteiro. Eu não vou fazer esse movimento, porque eu não quero que ela saia da posição, tá? É uma pressão por inteiro. Ó, tá vendo? Tiro ela aqui do marcador. E eu vou dar uma dobradinha.
Só para ela ter um leve movimento. Então, eu dou uma dobradinha aqui, ó. Ó, olha aqui a parte de trás, tá vendo? Só uma leve dobradinha. E eu vou deixar ela secando. Eu vou deixar ela secando penduradinha. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você pode botar em qualquer suporte que você tiver. Eu fiz um ganchinho aqui na ponta. Esse meu aqui é de micro-ondas, então alguns micro-ondas vêm com esses suportes e a gente vai deixar ela penduradinha, secando aqui, tá bom? Igual um morceguinho mesmo. E cada uma vai secar de uma forma diferente, igual na natureza, cada uma tem uma forma diferente. Não são todas iguais. Então, ó, pressiona só um pouquinho, ela já vinca. Como eu falei aqui, ó, eu dou só essa pressionada aqui para dobrar um pouquinho para dentro. Então, algumas vão ficar mais abertas, outras vão dobrar um pouquinho para dentro. E na natureza ela é assim mesmo. As folhas não são todas iguais. E isso é que fica bonito, porque quando a gente monta o arranjo, cada uma tá num formato diferente. Ó, viu? Foi bem pouquinho. E ela frisa aqui dos dois lados. Eu dou aquela beliscadinha. Ó, que ela faz esse formato assim pra frente. Faz aqui o ganchinho e pendura. Para fazer um galho bem longo, a gente vai precisar aí de pelo menos umas 15 folhas. Por que 15? Elas sempre na montagem em dupla, mas na pontinha, essa aqui tá até quebradinha, não tem problema, mas na pontinha é uma única aqui para fazer esse acabamento. Então, por isso, eu vou medir ela como 15, tá? Então, aqui elas já secaram minhas morceguinhas aqui, ó, todas penduradinhas para baixo. E eu deixei no ar-condicionado, secou aqui num tempo mais ou menos de 1 hora e meia, tá? Então, olha, tá tudo bem sequinho, ó o barulhinho. Bem sequinha. E vamos pintar. A pintura também é muito simples, é só um único corante que a gente vai fazer uma nuance de cor, tanto na frente e atrás. Então, vamos lá? Então, como eu tinha falado, eu fiz 3 pequenininhas para ficar bem na pontinha e eu fiz o restante toda da maior. E olha aqui, tá vendo? Cada uma ficou num formato diferente de dobra. Então, essa aqui dobrou mais para frente, essas estão mais abertas, enfim. A gente consegue, olha, tá vendo? Essa tá mais fechadinha. A gente consegue ter um movimento mais natural quando seca dessa forma, tá? E aqui eu vou só pegar um pouquinho desse corante, que é o Floresta, um pincel bem macio. E eu tô aqui, olha, com uma folha de papel manteiga, pode ser papel vegetal. Enfim, é só para te ajudar a não sujar a sua bancada. E aqui também ele absorve menos o corante. E eu vou, olha, pintar. Deixa eu segurar aqui bem firme no arame, tá? Para se apoiar na folha, que é muito fininha, muito delicada, ela pode quebrar. Então, eu seguro bem firme no arame. E vou pintando aqui no centro, do centro para fora, sempre tirando o excesso do corante para não ficar um borrão aqui no meio. Então, olha, eu venho puxando do centro para a ponta. E dessa forma, os veios aparecem mais. Olha bem a diferença. Tá vendo? Os veios, eles vão naturalmente aparecer mais, vão ressaltar.
E ela também acaba ganhando uma coloração mais natural. A mesma coisa eu faço aqui no verso. Então eu venho, olha, limpo bem o pincel para não ficar com excesso e venho aqui do centro para as pontas. Eu não vou pintar a folha inteira, eu quero que realmente tenha nuance, tá? Não quero ela chapada de uma cor única. E aqui é só um pouquinho mesmo, ó. Só mesmo para ter essa diferença aqui, principalmente nos veios, olha. Onde tem mais marcação de textura, eu passo corante. Essa tá mais fechadinha, de repente não tá dando para ver tanto, mas eu vou fazer numa outra aqui. Ela é uma folhagem realmente escura, ela não é uma folhagem de verdes claros. Inclusive, existem eras também com a bordinha branca. Aqui eu tô fazendo ela escura, mas tem essa bordinha que ela não chega a ser um branco, branco, é um amarelinho bem suave e o centro bem verdinho. Então aqui, olha, aqui dá pra ver bem a diferença, que é só uma nuance. E a mesma coisa no verso. E repete esse processo em todas elas. Eu vou fazer a menorzinha também para ver a diferença aqui do efeito. Mas como o frisador é o mesmo, o impacto também é muito semelhante. A única diferença é o tamanho. E lembrando, segura sempre no arame, não segure na folhinha, tá? Para não correr o risco aí de quebrar. E a quantidade de corante que a gente usa também é bem pouquinha. Então, olha aqui a diferença, como já está. E depois que eu pintar tudo, a gente vai montar o galho e por último passar o verniz. O verniz vai dar um acabamento muito interessante, porque esses verdes vão se unir e fazer uma coloração também um pouquinho diferente. Então aqui, olha, todas elas já pintadinhas. Eu separei essas três aqui e já cortei a fita floral ao meio para a gente começar a montagem. Eu tô com esse arame aqui, que ele é bem grandão, mas eu não vou usar ele todo. Vou cortar um pedaço. Mas mesmo assim eu fiquei com um arame bem grande, tá? Então, vamos lá. Vou botar essas outras fitas pro lado ali. Então, eu vou esticar aqui. Aqui tá faltando um pedacinho, deixa eu passar a fita. Pronto. E como eu falei, tá vendo? Se eu fosse colocar a fita agora, seria muito fácil quebrar essas pontinhas. Nesse caso, ó, tá vendo? Se eu for girar aqui muito perto, seria muito fácil quebrar a pontinha. Nesse caso, já tá tudo forradinho, facilita o nosso trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Bem na pontinha, eu vou fixar uma única folha. E olha, venho aqui e prendo. E eu vou prender
Eu vou até botar um pouquinho mais. Aqui, olha. A distância tem que ficar, olha, realmente um pouco mais da medida aqui da folhinha, tá vendo? Então, eu vou prender aqui, ter uma areazinha só para eu conseguir prender. E eu dou aqui só uma giradinha, prendo de um lado e na mesma altura eu vou prender do outro lado, ó, exatamente na mesma altura. Por enquanto, eu não vou mexer, mas depois a gente vai dobrar aqui ainda um pouquinho pro lado e dar um movimento. Mas por enquanto, deixo elas aqui quietinhas e sempre lembrando de esticar. É importantíssimo a gente esticar. Então, aqui eu já dei um espaço e agora eu venho com as folhas maiores. Olha, como eu falei, a medida aqui da folha, mais um pedacinho para a gente conseguir prender. Dou a volta e sempre todas de frente, tá? Isso é muito importante. Colocar sempre, nunca uma assim para trás, sempre de frente. E na mesma altura. E agora aqui você vai montar o galho do tamanho que você quiser. Você pode fazer um galho menorzinho, um galho maior. E o galho de era, quanto maior, particularmente mais bonito. Porque você pode tanto trançar ele no bolo, como usar em vários andares. Então, aqui, olha, eu tô dando um espaço de mais ou menos 3 centímetros entre uma posição aqui do galhozinho, da ponta do arame, até o outro. Mais ou menos 3 centímetros eu sigo aqui, já posso colocar mais uma carreirinha. Ó, a altura da folha ali, o espaço aqui embaixo. E fixando bem aqui, tá? Aperta bem para essa folha não soltar. E sempre olhando bem a altura para não errar aqui, não ficar tortinho. Olha, já tá ficando um galho bem interessante. E ele, tá vendo? Não é coladinho no galho, na haste principal. Ele tem uma área realmente. E observa bem sempre para ficar na mesma posição. Não ficar para trás. Então, vou botar agora aqui a última fileirinha. E a gente deixa uma área para depois também poder trabalhar e colocar no bolo, tá? É importante deixar uma área do arame sem folha para a gente poder trabalhar. Aperta bem. Aqui a simetria é o mais importante, então todos os galinhos sempre com a mesma medida
também na mesma altura. Então, todos aqui. Agora eu só vou finalizar, encapar o resto do arame. Então, aqui, olha, vou e volto para inclusive não correr o risco dessa pontinha soltar. E amarro aqui para cima novamente. E aí essa pontinha não solta. Então, tá aqui o galinho todo montado. E eu só venho aqui, olha, bem na base e vou abrir a lateral, ó. Bem na basezinha, eu abro isso pra lateral. E aqui eu já tenho a haste pronta. A gente pode dar um leve movimento, ó, nesse arame central, para ela ter um movimento na hora aqui de montar o arranjo. E sempre mexendo no arame, nunca pelas folhas, tá? Mas agora, para ficar com um ar bem natural, a gente vai colocar o verniz. Então, eu já tô aqui com o galinho prontinho, tá vendo? Eu dei um movimento para ele. Então, eu dei só uma giradinha aqui por dentro, bem de leve, só para fazer um movimento mais natural. E agora, para ficar mais natural ainda, a gente vai colocar uma camadinha de verniz. Então, procure, ó, essa caixa aqui, ela já tá, tadinha, cheia de verniz, nem tá dando para ver tanto bem assim. E eu vou colocar aqui dentro, só vou dobrar essa pontinha aqui do arame. E vou colocar o verniz. Importante é não colocar o verniz muito perto, porque as gotículas, quando fica muito perto, pode acabar pesando e caindo na sua folhinha e danificando. Então, a gente coloca com uma distância de 30 centímetros mais ou menos. Vai fazer uma fumacinha agora aqui. Eu coloquei de um lado, vou deixar secar. Olha, deixa eu tirar aqui até para poder ver. E eu vou deixar secar e depois eu vou e aplico também uma camada do outro lado. E é importante, quando você estiver aplicando verniz, olhar se todas as folhas receberam a camada, porque senão vai ficar uma fosca, uma com brilho, aí não é legal. Então, observa bem se todas tiveram essa camadinha do verniz. Qualquer coisa, se precisar, coloca mais um pouco. O sinal aqui ficou. Pronto. Então, olha, 2 minutinhos, já secou, tá vendo? Não tá grudando. Eu vou virar e colocar o verniz aqui do outro lado que tá fosquinho. Cuidado sempre, coloca numa caixa grande que não vai ficar batendo as suas folhas. E vamos embora. Então aqui, olha, com verniz já dos dois lados. E aí você só brinca aqui para ver a posição que você quer colocar no arranjo. Mas fica muito interessante, inclusive para um topo de bolo, você dobrar assim, olha, e colocar, fazendo um movimento e dando mais volume a esse bolo, fica muito interessante. Aqui, claro, você pode colocar, não só, como deve colocar mais de um galinho, e você vai cobrar como o galho, tá? Não como folha. Isso é importante, porque você tem um trabalho aqui único. Então, você vai pensar aqui como se fosse um cálculo de uma flor. Então, você vai calcular a quantidade de arames que está gastando em cada galinho. Então, você vai fazer uma média de galhos menores com galhos maiores,
calcular esse orçamento e, por exemplo, aqui eu não estou gastando a mesma quantidade de arame e de material floral, né, da parte da massa, corante, como de uma rosa, por exemplo, e dá muito menos trabalho. E como é um complemento, eu não aconselho a colocar um valor muito elevado. Então aqui eu cobraria um galinho desse numa média aí de 15 a 20 reais, tá? Aí, claro, vai depender também da sua região. Então, realmente, de 15 a 20 reais eu acho que é um excelente preço para um galinho como esse, que faz, inclusive, uma vista sensacional num bolo. Então, gente, qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que rapidamente eu vou responder com o maior prazer. E eu te espero na próxima aula.